Os Sumérios, a primeira civilização urbana da história. A civilização suméria é amplamente reconhecida pelos historiadores como a mais antiga civilização urbana conhecida, florescendo no sul da Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, por volta de 3.500 a.C., até aproximadamente 2.000 a.C. Obras de historiadores como Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen, Jean Bottero, Georges Roux e Piotr Steinkeller confirmam que os sumérios criaram algumas das bases culturais, tecnológicas, religiosas e políticas que moldariam as civilizações posteriores, incluindo os acádios, babilônios, assírios, persas e até os gregos. Origem e formação da civilização suméria. A origem dos sumérios ainda é objeto de debate. Não há consenso absoluto sobre sua procedência étnica. Alguns estudiosos, como Samuel Noah Kramer, sugerem que eles vieram do leste, possivelmente da região do Planalto iraniano, enquanto outros defendem que podem ter se desenvolvido na própria Mesopotâmia, como um grupo distinto. Independentemente de sua origem, por volta de 3.500 a.C., já haviam formado cidades-estado como Uruk, Ur, Eridu, Lagash, Nippur e Kish. Foi em Uruk que ocorreu um dos maiores saltos culturais da humanidade, o surgimento da escrita cuneiforme, originalmente usada para registros econômicos. Segundo o historiador Jean Bottero, a escrita nasceu da necessidade administrativa em uma sociedade complexa, com templos, redistribuição de grãos, trabalhadores e burocracia organizada. Política e sociedade. A sociedade suméria era organizada em cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio governante, chamado Ensi, príncipe-sacerdote, ou Lugal, rei. Essas cidades frequentemente guerreavam entre si por recursos, sobretudo terra e água, essenciais para a agricultura irrigada. A estrutura social era hierárquica. No topo, o rei e a elite sacerdotal. Abaixo, os escribas, artesãos e mercadores. Em seguida, camponeses e trabalhadores. E na base, escravos, geralmente prisioneiros de guerra. A mulher suméria podia possuir propriedades, fazer contratos e até ocupar o sacerdócio, embora a sociedade fosse predominantemente patriarcal. A economia era baseada na agricultura, com cultivo de cevada, trigo, tâmaras e criação de animais. O controle dos canais de irrigação era vital, o que levou ao desenvolvimento de administração e engenharia hidráulica sofisticadas. As cidades também mantinham comércio com regiões distantes, como o Planalto iraniano, a Anatólia, o Vale do Indo e o Golfo Pérsico. Avanços culturais e tecnológicos. Entre as contribuições mais notáveis dos sumérios estão: escrita cuneiforme, a mais antiga forma escrita plenamente desenvolvida, sistema sexagesimal, base 60, que originou nossa divisão de tempo em 60 segundos e 60 minutos. A invenção da roda, aproximadamente 3.300 a.C. Arquitetura monumental, com destaque para os zigurates. Primeiros códigos legais, como o de Ur-Nammu, anterior ao código de Hammurabi. Mitologia rica, que influenciaria as narrativas posteriores da Babilônia e Assíria. O poema épico Gilgamesh, composto em sumério e depois em acadiano, é considerado a mais antiga obra literária da humanidade. Religião e os deuses sumérios. A religião suméria era politeísta, complexa e estreitamente ligada à organização política. Cada cidade-estado possuía um deus patrono, e o rei era visto como representante do deus na terra. Entre os principais deuses estavam Anu, deus do céu, pai dos deuses, Enlil, deus do ar, das tempestades, da autoridade, Enki, Ea, deus da sabedoria, magia e águas subterrâneas, Inanna, Ishtar, deusa do amor, fertilidade e guerra, Ninhursag, deusa da terra e maternidade, Utu, Shamash, deus do sol e da justiça, Nana, Sin, deus da lua. Segundo Thorkild Jacobsen, os sumérios concebiam os deuses como seres antropomórficos e poderosos, mas não necessariamente moralmente perfeitos. Os deuses trabalhavam, comiam e até cometiam erros.
As oferendas aos deuses garantiam a ordem cósmica, conceito central para a teologia suméria. Os zigurates funcionavam como templos elevados, simbolizando a ligação entre céu e terra. Eles não eram locais de culto popular, mas sedes do Deus, onde apenas sacerdotes podiam entrar. Mitologia e cosmogonia. O mito sumério da criação relata que o universo surgiu de um oceano primordial chamado Namu. Dela nasceram An, céu, e Ki, terra, que geraram Enlil, responsável por separar céu e terra e estabelecer a ordem. O mito do dilúvio sumério, registrado no épico de Ziusudra, é o mais antigo relato conhecido de um grande dilúvio enviado pelos deuses, anterior às versões Acádia, Atrahasis e babilônica, Utnapishtim, no épico de Gilgamesh, e possivelmente anterior até ao relato bíblico de Noé. Essa narrativa demonstra a preocupação suméria com a instabilidade da relação entre humanos e deuses, decadência e legado. Por volta de 2300 Angansila, os sumérios foram dominados pelos acádios liderados por Sargão de Acade, que fundou o primeiro império semita da história. Mais tarde, os sumérios recuperaram autonomia durante a terceira dinastia de Ur III, sob Ur-Nammu e Shulgi, mas por volta de 2000 a.C., foram definitivamente absorvidos por povos amoritas e elamitas. Embora a língua suméria tenha deixado de ser falada, continuou por mais de 1000 anos como língua litúrgica e escolar, assim como o latim na Idade Média. Sua cultura foi a base da civilização mesopotâmica posterior. Como afirma Samuel Noah Kramer em A História Começa na Suméria, quase todos os grandes elementos da civilização, escrita, Estado, lei, matemática, literatura, têm raízes em Sumer.